Graça e paz, amados, graça e paz, povo abençoado de Deus. Eu quero aqui buscar com tanta alegria compartilhar um verso com os irmãos, alguns versos, né? E eu estava vindo para uma reunião e parei o carro aqui orando e fui à leitura que eu vou fazer com os irmãos. E Deus tocou no meu coração: olha, meu servo, grava e manda para o grupo e ora com o grupo, e eles que são escolhidos saberão o quanto eu amo, como eu te amo a eles, o quanto eu os amo. Através desta palavra, muitos corações se endireitarão ainda hoje, e eu farei cumprir sobre cada um deles aquilo que for diferencial para eles. Então vamos lá no versículo aqui que eu quero ler com os irmãos. A palavra que Deus tocou no meu coração nesse momento para ler com os irmãos, que eu estava lendo, está em Gênesis capítulo 17, alguns versículos aqui, não muito, mas eu quero ler com os irmãos. Diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Preste bem atenção. A primeira coisa que eu quero aqui colocar para os irmãos é como que Deus se apresenta a Abraão. Deus, ele se apresenta a Abraão, pontuando para Abraão o que parece tão simples, mas na verdade é bastante importante, é profundo o que Deus, como Deus apresenta a Abraão. É que ele faz Abraão entender quão poderoso é o Deus a qual ele vem seguindo, a qual está direcionando-se a ele. E isso me chama a atenção para dizer para você, para mim mesmo, como Deus tocou no meu coração: todo poder está sobre mim. Todo poder está sobre mim. Enquanto eu ainda não determinei o fim, enquanto eu ainda estiver deixando ir, enquanto eu ainda não reverti, não toquei, não está por finalizada a obra que eu estou fazendo, o poder está sobre Deus. Se você está dentro desse contexto, alguma coisa anda lento, ou anda ainda cheio de segredos e mistério, ou não concluiu, continua crendo que mesmo que esteja em silêncio, Deus está trabalhando. Ele é poderoso. Deus é poderoso. Mas Deus, ele fala para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, aqueles que entendem e se coloca diante do poderio de Deus, da magnitude, da graça de Deus, do governo de Deus, deve ter sede de andar com Deus, deve ter sede de experimentar, andar com Deus, para conhecer mais o Senhor, para realmente experimentar o melhor. Imagina, com Deus, você andando com Deus, você vivenciando as maravilhas de Deus cotidianamente. Quão maravilhoso é, na verdade, os resultados que vêm sobre a sua vida. Não é nada assim, como se diz, superficial, é profundo. É profundo porque você está andando com aquele que tem o poder, com aquele que tem a autoridade, com aquele que pode, com aquele que ilumina, com aquele que designa, com aquele que é o caminho. Então, quando Deus coloca essa questão de andar com Ele, com certeza as demais coisas que Ele pontua, apresentou-se como poderoso e pede: Abraão, anda comigo, anda em minha presença. Deus
requer de Abraão, requer também de nós mesmos, a nossa total entrega e consagração a Ele cotidianamente. A palavra de Deus vem a Abraão para realmente fazer ele relembrar de promessas que, quando nós vamos pegar o livro de Gênesis, nós vamos ver que lá no chamado de Abraão, no capítulo 12, Deus já fez para Abraão. Mas Deus está reiterando a Abraão a importância de andar e ser perfeito. O imperativo que é usado, ser perfeito, tem a ver com dedicação total a Deus, com dedicação inteira, sem oscilação, direcionada somente a Deus. Nós devemos ter nosso tempo e dedicar a Deus, ao relacionamento que queremos aperfeiçoar, aprendendo, usufruindo não somente das bênçãos que Deus está para derramar, como Ele promete para Abraão que vai derramar, mas também usufruindo da presença, da essência, da bondade de Deus. Esse imperativo ser perfeito tem a ver com essa total dedicação. E aí nos faz lembrar quantos homens, quantas foram antes de Abraão, que foi tocado porque buscou dedicar mais, fazer mais diferencial dentro do meio em que vivia, porque quando conhecemos ou sentimos que há um Deus no céu, que ainda que nós não conhecemos Ele na sua totalidade, Ele nos revela no seu amor, como Criador, como aquele que pode suprir-nos em tudo, em todo momento. Nós lembramos que Enoque, antes de Abraão, ele teve essa dedicação, ele andava com Deus como Deus anda na minha presença, ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, ele foi tomado em vida. Para quê? Para não ver a morte. A perfeição é exigida de Deus a todo o servo que almeja agradar a Ele, a Deus. Enoque agradou a Deus porque ele andou com Deus. E andar com Deus não é de qualquer maneira. Andar com Deus, quando nós pensamos, olha, Enoque ele andou com Deus e ele foi arrebatado. Eu quero andar com Deus. Então nós andamos com Deus de várias formas. E uma das formas mais bonitas que nós podemos colocar como primordial é que nós renunciamos a nós mesmos. Para andar com Deus, para andar com Deus, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas reais vontades interior, carnais, ela deve receber um equilíbrio, moderação, para que a cada dia, como diz Paulo, e eu gosto sempre de estar lembrando, não vivo mais eu nas minhas expectativas somente materiais e carnais. Eu quero primeiro buscar o que o Eterno quer revelar em mim. Eu quero primeiro buscar e dar o meu melhor de amor a Ele, porque assim Jesus no Novo Testamento, Jesus na sua revelação, explicando para os discípulos qual era o perfeito, qual era o maior de todos os mandamentos, e Jesus começa dizendo: amar a Ele, amar a Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, buscar ligar o sentimento e a mente ao Eterno, às vontades e aos desígnios do Eterno. E aí Jesus conclui: ao seu próximo, porque aí eu vou estar habilitado, como eu estou em Deus, renunciando a mim mesmo, nada me
me mói, né? Porque os nossos sentimentos, muitas das vezes, meus amados, quando nós estamos muito egocêntrico, ou seja, em mim, ou seja, somente para mim, ou nas minhas realizações palpáveis, esse sentimento ele é frágil. Porque quando, na verdade, alguma coisa desalinha, eu não tenho aonde me apegar, eu não tenho aonde me refugiar. Mas quando eu tenho a sombra do onipotente sobre mim, é nela que eu me refugio. Então, quando na verdade, nas minhas buscas, que sim eu posso buscar, como eu estou aqui numa reunião, que eu venho para negócio, e após essa reunião eu vou encontrar com pastores, mas no momento eu estou buscando trabalhar como um homem que tenho família, como um homem que eu preciso batalhar para o sustento da minha casa, embora eu sendo pastor, né? Eu tenho que entender que não é isso que vai realmente me suster. Se sim eu ouvi ali dentro, ou não eu ouvi, ainda eu tenho o amparo divino sobre mim. Então, essas situações de nós andar com Deus é um fortalecimento muito grande para nossas vidas, porque nós entendemos que tudo que vai vir, tudo que pretende vir, tudo que poderá vir, na verdade, para ser perfeito tem que vir do trono de Deus para a minha vida. E Deus, ele pode muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós planejamos, porque ele quer realizar o melhor em nossas vidas. Então eu dedico a ele, eu me refugio a ele, eu almejo agradar a ele, porque a ele toda a honra, toda a glória seja dado em tudo em que eu penso, em tudo o que eu planejo, em tudo o que eu busco e em tudo que se realiza. E se não realiza, ele ainda continua sendo a plenitude da graça, o centro da minha alegria, porque na verdade é nele que eu confio toda a minha esperança, é ele que me sustém. A palavra nos orienta, meus amados, e nos exorta a ser completo para com Deus, para com Ele. Ela nos exorta. Todo o nosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a graça revelada, para o propósito trago, para aquilo que veio para nós, trago pelo Filho amado, que é a expressão revelada de Deus que habitou no nosso meio, Jesus Cristo. Quando Abraão ele ouve isso de Deus com promessas, a palavra fala na sequência que Deus fala com Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda comigo e ser perfeito. E aí, porei o meu concerto, Abraão, porei o meu concerto entre mim e ti. Ou seja, quando nós ouvimos a Deus, não só escutar, ouvir, deixar criar em nós, deixar desenvolver em nós moermos o que Deus está falando, nós nos alimentar do que estamos ouvindo, fazer com que Deus realmente não seja somente aquela voz de alguém que falou Deus te ama, Deus é contigo, ou Deus é meu. Não, é vivenciar verdadeiramente. Aí Deus faz um concerto, como ele revela com Abraão. Aí ele começa a operar. Aí, porém concerto, versículo 2 de Gênesis capítulo 17. Porém um concerto entre ti e mim. E
multiplicarei grandissimamente. Grandissimamente. Aí multiplicarei grandissimamente no versículo 2. Quando nós realmente entendemos que nós temos um Senhor, um Criador, nos renunciamos a nós mesmos e andamos com Deus, acreditando que cada vez mais que eu buscar menos expressão pessoal e mais revelação divina, mais eu vou estar sendo edificado por Deus, porque Ele que nos faz crescer para viver a graça, a realidade da graça divina que Ele está revelando a todo momento para aqueles que entendem, para aqueles que se entregam. Aí começa Deus trazer os resultados, que nos faz lembrar que quando o reino de Deus opera, que é revelado, está em nós, o reino de Deus gerou em nós, na verdade, o governo de Deus está em nós. Quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, entende-se que nesse versículo, Abraão, quando tudo acontecer, de você entender o meu poder, se prostrar diante do meu poder, se posicionar, andar comigo e se aperfeiçoar no nosso relacionamento, então, aí sim, eu porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Porei o meu conserto entre mim e ti. E se nós, na verdade, trazermos a presença de Jesus Cristo nisso, Jesus, ele foi colocado como intermediário entre o homem, ele foi colocado como caminho, ele foi colocado como o Messias, que faz com que o homem tenha acesso direto ao grandioso e ao eterno. E o reino revelado, ele traz o resultado daquilo que é esperado. Quando o reino vem, também vem as demais coisas se acomodar em multiplicação, em realmente revelação. Quando Abraão ouve tudo isso, no versículo 3 diz: então Abraão caiu sobre os seus rostos e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás você, Abraão, pai de uma grande nação, e não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto, e farei, Abraão, frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e sereis reis, sairão de ti. Deus, ele coloca nesse verso para nós entendermos, primeiro, que quando Abraão entende a revelação, no terceiro, entende o impacto da presença, no terceiro, Abraão ele cai, Abraão ele se rende, Abraão ele se posiciona, mas não é somente simbólico. Abraão ele se desfaz. Quando ele cai aqui, eu quero interpelar com os irmãos, trazer algo que pode fazer diferença em nós. A palavra diz no versículo 3 que Abraão ele cai sobre o seu rosto. Ele cai sobre o seu rosto, ou seja, Abraão ele se humilha diante de Deus. Quantas revelações Deus tem nos trago, quantas maravilhas Deus tem colocado
na presença de muitos de nós. E na verdade, o cair não é somente se curvar, se prostrar, ajoelhar, é no sentido de se desfazer. Tem pessoas que estão tão armado, tem pessoas que andam tão equipado, tem pessoas que andam tão acostumado, tem pessoas que andam tão assim, cheio de costumes, domínios, que ele não se prostra. Vale a pena muitas das vezes nos humilhar e dizer, não, para mim fazer realmente parte de todo esse poder que vem sobre a minha vida, eu não posso me manter-me de pé dentro do contexto que eu estou vivendo. Eu tenho que me aquebrantar, eu tenho que renunciar, eu tenho que tirar algumas coisas que podem impedir o agir maravilhoso e magnífico de Deus em mim. A visão celestial que Abraão teve foi realmente poderosa. Tudo que Abraão pôde fazer foi prostrar-se aquebrantado em seu espírito, porque só a glória divina poderia fazer com que este amigo que agora é Abraão de Deus caísse por terra. Nós não podemos, meus amados, realmente com a nossa mente, entender ou saber de que modo realmente foi toda essa revelação na vida de Abraão. Mas cremos, sim, nós cremos que o que Deus faz com Abraão e ensina para nós foi para Abraão reconhecesse a soberania de Deus, reconhecesse a soberania de Deus, fazendo ele enxergar as possíveis falhas que talvez havia nele, reconhecer que o que estava para acontecer, apesar de anos ter passado após as promessas feitas por Deus, anos, aproximadamente 24 anos, não sei, que Deus volta a Abraão depois de 24 anos, depois do primeiro chamado, e Abraão agora já com idade avançada, a sua esposa já com idade avançada. Deus, somente Ele poderia fazer cumprir ainda nele as promessas que outrora Ele tinha feito a Abraão lá no início. E Deus está revelando para pessoas que talvez pensam, não, mas está passando tanto tempo. Abraão tinha 99 anos. E Deus, ele volta para falar para Abraão, Abraão, olha, eu farei o meu concerto com você. E você será pai de multidão de nações. Eu vou mudar, Abraão, até mesmo o seu nome, porque agora eu vou elevar o seu nome ao sentido daquilo que você vai ser, ao sentido daquilo que você vai realmente vai ser revelado em você. Você vai ser pai de uma grande nação. Eu te farei frutificar grandissimamente. Sairá reis. Meus amados, quantos reis saíram? Quantos reis vieram?
quantos foram as nações que dessa promessa vieram sair, vieram se revelar a partir da operação de Deus na vida de Abraão. Deus teve 2 filhos, e um dos filhos de Abraão, vindo da escrava Agar, foi ele crescer, e a maioria dos países árabes são descendentes de Ismael, e Isaac, ele vai então, que é o filho da promessa que sai de Sara, ele vai crescer. São 2 filhos que na verdade cresce, um para um de uma forma e o outro de outra, mas cumprindo a palavra de Deus, que Abraão seria pai de reis e pai de muitas nações. A promessa de Deus, ela atinge até mesmo nós, que como filhos na fé de Abraão, também por intermédio das revelações vinda a Abraão, nós adoramos, nós declaramos, nós servimos, e nós temos Abraão como pai, como nosso pai na fé. Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele faz crescer, ele faz frutificar, ele faz o impossível acontecer. Mas para isso acontecer nas nossas vidas, nós temos que entender como é que o poder de Deus vai agir em mim, como eu posso entender o trabalhar de Deus na minha vida. Deus quer tirar, Deus quer revelar, Deus quer conduzir, mas Deus quer agir na vida daqueles que andam com Ele, daqueles que se propõem a andar com Ele, daqueles que verdadeiramente buscam a perfeição, não para se vangloriar no meio de multidão, mas busca a perfeição para apresentar-se a Deus aprovado. Eu não sei porquê, mas eu termino aqui dizendo que lá em 2 Timóteo existe uma palavra maravilhosa que Paulo escreve, falando que para Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, não ao homem, a Deus aprovado. Nesse contexto, Paulo está dizendo que é importante que nós buscamos a aprovação de Deus e não de homem. Procura apresentar-se a Deus aprovado, que não tenha que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Esse é o versículo. Mas no contexto de tudo que eu quero terminar agora, Paulo me deixa entender e me deixa perguntar: a quem nós estamos buscando ser aprovado? Ao homem ou a Deus? A quem, na verdade, eu estou buscando agradar? Aos desígnios do homem ou aos desígnios de Deus? Há muitos por denominações, há outros por vanglória, há outros por alguns outros sentimentos, busca a aprovação do homem e não de Deus. O homem que aprova, ele não pode fazer aquilo que Deus realmente só ele pode fazer. Também o homem que desaprova, ele também não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então importa que eu busque a aprovação de Deus. Buscai, apresentai-vos a Deus aprovado, porque a partir de Deus é que vem as demais coisas. Buscai apresentar a Deus, diante de Deus aprovado, que não tenha que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade.
Será que eu estou manejando bem? Será que eu estou andando de acordo? Quais são os princípios que estão reiterando em mim? Será que realmente aquilo que eu estou guardando, aquilo que eu estou buscando, no meio que eu estou crescendo para Deus ou para o homem? Será que entendo ou não a bênção quando é derramada? Será que a bênção que está vindo de mim é proveniente da justiça, do amor de Deus? Ou será que realmente é porque Deus ele me fez realmente entender que quanto mais eu me rendo a Ele, eu me submeto a Ele, eu me humilho diante dEle, como diz as bem-aventuranças de Cristo? Será que realmente não é nesse contexto que Deus está me exaltando? E Deus está me exaltando para que eu seja destaque para o homem, ou me exaltando para que eu seja realmente reconhecido por Ele, para receber dele, bem-aventurado vós? Ou o que eu espero de Deus? E será que eu espero de Deus, eu faço para Deus? Porque, amados, nessa confusão, muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. Não dão tempo para Deus, não anda com Deus, não busca a perfeição de Deus, busca tudo que vem do pensamento de quem está próximo a mim, colado a mim. Então, se está, eu estou bem. A avaliação que vem das pessoas dizendo que eu estou bem me faz sentir bem. Mas será que Deus está falando e você está bem? Ou será que o que Deus está falando realmente é fazer com que uma pessoa simplesmente manda um vídeo para mim e me faz pensar como eu estou diante de Deus? Abraão, ele precisava, no capítulo 17, realmente de ter um reencontro, um conserto, e Deus faz com ele um conserto e cumpre para com ele a promessa. Quem sabe nesse pequeno vídeo que eu parei aqui, não tem aqui, meus amados, só tem aqui o livro que eu estou lendo, e colocando diante dos irmãos o livro que eu estou lendo, no versículo, e colocando diante dos irmãos essa palavra que Deus colocou para falar com os irmãos. Abraão, ele ouve de Deus, e nessa manhã Deus colocou para dizer, Deus, ele fez o conserto com Abraão, porque Abraão, ele realmente se prostrou, ele se humilhou, ele entendeu, não, é ele, a promessa é dele, eu saí de Ur por ele, e eu entendo que ele tem me direcionado e me guiado, e a promessa vai vir dele para a minha vida. Meus amados, não espera isso, não espera isso de uma forma desordenada. O servo de Deus, ele tem que buscar o amor de Deus no seu coração. O servo de Deus, ele não é envolvido com nenhum sentimento contrário àquilo que vem de Deus. O servo de Deus, ele não planeja o mal. O servo de Deus, ele respeita o limite. O servo de Deus, ele anda para agradar a Deus. Andar para agradar a Deus é realmente entender, tanto com Deus quanto o meu irmão, se eu quero o melhor de Deus, eu quero buscar para fazer o melhor para o meu irmão. Então, nesse momento, eu quero orar com você. A vontade de falar é muito mais, mas eu quero parar por aqui e orar com você para dizer, o Deus que revelou a Abraão está revelando para nossas vidas. E todas as palavras aqui ditas, Deus colocou no meu coração para despertar. Ei, procura o melhor, alinhar-se, aliançar-se com Deus, porque não há bênção, realmente bênção que seja de Deus para a vida daqueles que não andam com Deus. Não há bênção realmente restauradora, renovadora, salvadora para aqueles que vivem uma vida distante, imperfeito, sem santidade, porque as promessas de Deus que anda envergonhando no meio que está, ou envergonhado no meio que está, porque não consegue andar em santidade, que é os requisitos também que a Bíblia manda
nós temos, que diz assim: segui a paz com todos, mas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe você. Logo a mais teremos outro vídeo, mas eu quero orar por você. Ei, você que ouviu esse vídeo agora até aqui, eu quero orar com você. O que tenho de Deus, que se você chegou até aqui, é porque Deus quer trabalhar aí, na sua família, no seu coração, nos seus projetos, não só para viver maravilhas aqui, mas também construir um legado eterno para você viver na glória com Cristo. Pai eterno, glorioso, bendito, Criador dos céus e da terra, o Senhor fez e continuará fazendo, no passado, no presente e no futuro. Na vida de Abraão, o Senhor, meu Deus, fez conserto e fez com que Abraão chegasse a ser o que ele ainda é e continuará sendo. Assim também, meu Deus, eu vejo, eu oro, eu profetizo